eu tenho acordado assim, tendo que desenvolver esse trabalho que eu já estou fazendo, né? E essa tipo de uma impetuosidade. A coisa está empurrando, entendeu? Repete, por favor, o que você disse agora. Quando eu acordo de manhã, embora eu não esteja mais lembrando Sim. se eu fiz uma viagem astral ou não, o que está acontecendo? Eu acordo com aquela impetuosidade de não parar o que eu estou fazendo. Né? Entendi. Inclusive, eu estou agora estudando bem uma parte bem teológica da coisa. Né? Não é que mudou o foco, é uma continuação disso aí. Né? Entendi. É a parte teológica. Essa é a parte científica. Né? Sim. Me diz uma coisa, Romeu. Você tem contato com alguém ou não? Como assim? Quando você está nessas suas na sua lembrança, que você acorda, você lembra de tudo que se sucedeu durante a noite, certo? Eu não sei se foi a noite toda ou se foi 5 minutos, Sim. né? Você se Porque recorda. mas eu acho isso muito raro, porque assim, eu dificilmente, eu lembro assim que eu lembro que eu sonhava quando eu era criança. Da Sim. minha adolescência para frente, eu geralmente vou dormir, acordo no dia seguinte como se tivesse ligado e desligado a tomada. Se eu sonhei, eu deixei de sonhar, nunca lembro disso aí. Né? Entendi. Uma época que eu estava com uma responsabilidade muito grande numa montagem, numa obra de mergulho, aí Uhum. eu lembro que eu sonhava que estava trabalhando. Tentando achar a solução, porque era um problema atrás do outro. Um dia chovia, no outro dia o mar caía, no outro dia uma foita arrebentava, sabe? E eu tinha que entregar o trabalho em 15 dias. Uma coisa que era para ser feita assim, em 8, 9 dias, bem tranquilo, chegou no 10º dia, eu tive que dividir a turma em dois e trabalhar de manhã e de noite, pôr o pessoal para trabalhar 24 horas. Essa época aí, eu lembro que eu dormia assim e sonhava que estava trabalhando, que tinha que dar uma solução e o dia estava chegando, entendeu? Entendi. Eu até brincava com os mergulhadores lá, que eles falavam assim, pô, chefe, já acordou? Eu falei, nem dormi, porque eu trabalhei a noite toda. E isso daí cessou durante muito tempo, né? Ah, Isso tudo aconteceu naquela época da sua vida. é, Agora, há uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, por aí. de lá para cá, havia cessado essas recordações do que acontecia, né? Sim, sim. As poucas vezes que eu lembro assim que eu sonhava, desde a adolescência, é, na adolescência eu ainda lembro que eu sonhava alguma coisa. Mas dali para frente, vamos dizer assim, um pouco antes de eu entrar para o quartel, né, Uhum. de entrar para a aeronáutica, aí eu já não lembro que eu sonhava nada. Eu sempre foi assim, eu fui dormir, acordei no dia seguinte, né? Sim. E tinha um vazio entre eu fechar o olho e eu abrir novamente. Né? Maravilha. E eu tinha uma vida bem atribulada, eu tinha bastante coisa para pensar, eu tinha muita coisa para resolver, fazia um curso atrás do outro, era bem agitado a coisa. Entendi. Aí, algumas semanas atrás, você Então, começou a. começou, isso já vem há algum tempo, né? E foi só se intensificando, até chegar que eu comecei a lembrar de para onde eu estava indo. Mas é muito interessante assim, que eu não vejo quem me acompanha nem quem me leva. Quando eu chego lá, eu não consigo lembrar a fisionomia das pessoas.
mas todos eles me são muito familiares. Você Sabe quando sente, você chega na casa, você a sente a sensação... presença, é isso? Não, eu até consigo ver, sabe? Eu não consigo lembrar, assim, do rosto, da... Né? Uma coisa que eu lembro, assim, é que eu não sei se é tipo de uma toga branca, Hum, sabe? Ou uma capa. Isso aí não é muito claro. Né? O que é claro é, é o que eu vejo lá. É um negócio impressionante. Não dá, muitas vezes, nem para descrever a coisa. Eu tenho que sintetizar muita coisa do que eu falei para ti, do que eu escrevi, já está sintetizado. A profundidade da coisa é muito maior do que isso que a gente consegue falar. Né? E lá, na verdade, nós não ficamos presos num laboratório. A gente anda, a gente conversa, mas à medida que eles vão me falando as coisas, as imagens vão aparecendo na cabeça de como se processa. Né? Por exemplo, as imagens que eu coloquei em gráfico, uhum. né? O gráfico, na verdade, é só para se ter uma ideia de como se processa a coisa. Né? É muito mais profundo e não é daquele jeito. Né? O gráfico é para que você desenvolva essa parte conceitual. Tá. Entendeu? Eu estou entendendo assim, ó. Veja bem, eu tenho que colocar para você, porque se as coisas não ficarem claro para mim, certamente tudo que a gente fizer e levar para o público Sim, sim, sim. também não vai ficar claro. Eu Por entendi. isso que eu falei, a gente tem que fazer um projeto, tem que fazer uns testes. Né? Além da gente aprender a utilizar todas as ferramentas aí, porque nós pretendemos fazer com que você está trazendo um conhecimento. Através desse conhecimento, a gente tem que entender o que é esse conhecimento e por que que ele está chegando, certo? Que fim isso pode ter. Então, quando você me fala de gráficos, eu já olhei os gráficos que você me mandou, mas eles, para mim, eles não me esclarecem nada. Não, tem que ter uma explicação. Tem que ter explicação. Os É. textos que você, os áudios e textos que você me mandou, também ainda não fecharam, né, a conta para que a gente possa É. unir o que você está passando de gráficos, os textos. Eu precisava de entender primeiro o que está acontecendo com você. Né? Então, isso que a gente estava conversando. Você está Sim. recordando as suas viagens astrais aí, o seu desdobramento. Você tem contato com várias pessoas, mas você não consegue identificá-las, né? É como se assim, o mais importante mesmo é a mensagem, é o trabalho. Entendi. Né? E isso E sim. esse está sendo, dá a impressão que o foco da coisa é esse. E, na realidade, quando eu estou lá, é, é o meu foco, entendeu? É o meu foco. Eu não estou interessado em ficar olhando se a grama é verde ou se ela é vermelha, entendeu? A, Hum. é, a conversa flui. E outras vezes, já teve vezes que eu falei para outras pessoas, entendeu? De que assunto vocês tratam lá nesse local? De uma maneira geral, já houve outros assuntos que eu tenho, por exemplo, eu sei que nós já tratamos de muitos outros assuntos. Esse, especificamente, fala da criação, entendeu? Uhum. Sim. E o seu divinir, ou seja, o seu desenvolvimento. Não é?
E é muito interessante essa última parte aí, porque a gente vai vendo, tem uma parte nesse desenvolvimento, vai falar, ó, daqui para frente, se você quiser focar nesse pedacinho aqui, que depois eu vou te mostrar no gráfico, isso aqui é o ponto onde vocês estão. Tá. Então, vamos pensar assim, por quê? A gente tem que se preocupar também com o seguinte. Nós já temos muitas obras que estão aí já publicadas e que traz esses assuntos que você está falando deles, da Gênese, né? E nós precisamos de entender o que você está trazendo de novo. Ah, não, é muita coisa nova, cara. Então, o que você está trazendo de novo com relação a tudo que já tem? Isso é que nós precisamos, porque de repente... Na verdade é um complemento, né? De repente a gente vai ficar se batendo num assunto que ele já está todo resolvido, todo desenvolvido aí nas obras. Né? É meio difícil, viu? Então, essa é a segurança que você tem dentro de você, de que você está complementando o que nós já temos já na Gênese. Na verdade, essa é a mensagem que me passaram, né? E eu lembro assim de como eu comecei a pesquisar sobre isso, né? Há muitos anos atrás, eu comecei a pesquisar sobre... Me veio uma coisa assim na cabeça. O que acontece com a nossa parte biológica quando um ser biológico morre? Tá? Nós sabemos que ele se desliga o perispírito se desliga e o espírito vai seguir a caminhada dele. Né? Ponto. E o que acontece com a parte, vamos dizer, física? O que acontece? Quais as transformações que ocorrem na decomposição e no que isso se transmuta? Aí, meu amigo, eu dei um mergulho dentro de uma área, né? Dessa área de transmutação de matéria para energia, e aí a coisa deu uma volta, aí eu entrei dentro de um ciclo que eu tive que buscar mais informação, entendeu? E aonde que você está buscando aí essas as coisas... Aonde você, quando você fala em buscar mais informações, aonde? Lá mesmo com eles? Lá mesmo, porque aí eu começava a questionar, né? É gozado que essa parte eu tenho na mente que aconteceu, mas quando aconteceu eu não consigo te precisar, entendeu? Não é que nem agora, há um mês passado eu tive esses sonhos ou essas visões, eu fiz essas viagens astrais. Isso agora está pontual, eu sei, né? Mas quando eu estou lá conversando com o pessoal ou convivendo com eles, né? Então o que acontece? É uma familiaridade muito grande e muita coisa que é conversado, eu sei que já foi aprendido lá mesmo. Deixa eu te fazer aqui uma pergunta. Pelo que você está me falando, você agora você está recordando essas suas idas para o plano astral. Mas está me dando a entender que você sempre esteve lá. Dá a impressão que sim. Só que você não recordava. Você estava bloqueado. Exatamente. Né? E agora você começou a recordar a sua vida. Você é uma pessoa que nós que estamos nos conhecendo há pouco tempo, mas já deu para perceber que você tem esse veio de busca do novo, da ciência, um interesse muito grande assim. Isso significa que você, em espírito, vivencia essa realidade no mundo astral. Né? Só que como você está na matéria aqui, você não tinha possibilidade de recordar. Então, a sua mediunidade agora
está fazendo com que você esteja com essa possibilidade. Só que, mesmo assim, pelo fato de você estar na matéria, você ainda fica bloqueado por grande parte do conhecimento que você tem e dessa vida que você tem no plano espiritual, que todos nós temos, né? Sim. Então, você, por exemplo, tem um conhecimento, tem um estudo que você faz no plano espiritual e você não consegue agora, na matéria aqui, lembrar de tudo, o contexto todo. Você está lembrando vagamente das coisas, mas você conseguiu formular alguma coisa, fazer esses gráficos aí que você precisa de explicar direitinho o que significa eles, né? Não, esses gráficos, por exemplo, alguns deles já até existem nas obras de Ubaldi, entendeu? Sim, O grande problema é que 90% das pessoas, nem lendo a obra, não consegue entender aquilo, pois é. entendeu? E, para mim, quando eu comecei a pesquisar as obras do Ubaldi, que eu vi aquilo, nossa, é como se eu já tivesse visto aqui em outro lugar, entendeu? Sim, sim, Foi bater o olho e destrinchar na hora. entendi. É muito interessante isso. Entrou uma imagem aí por trás. Eu tô, ao mesmo tempo que eu estou conversando com você, É. eu estou aqui fazendo meus testes também, Tá bom. para poder modificar. Aqui o que eu fiz foi incluir na minha imagem um plano virtual, Tá. entendeu? Mas tudo bem, pode Ficou continuar. legal, ficou legal. A nossa conversa Ficou continua. legal. Então, é muito interessante isso, né? Existem assuntos desses que eu lembrei aí ultimamente, que eu vou para lá conversar e que conversamos lá, que nem nós estamos conversando aqui, não Sim, é? Só que eu não estou aprendendo, eu já sei, porque a gente dá continuidade à conversa, entendi. né? E eu compreendo exatamente do que a pessoa está falando, entendeu? Eu não preciso ficar perguntando, não, mas e isso, e aquilo? Não, para mim, é como se fosse assim. É, é como se o cara falasse numa outra língua, que realmente eu acho que até é uma outra língua, Uhum. E tá? tem, e A tem, forma de. e tem A articulação, for... porque às vezes pode ser mental também, né? Você. Então, isso é que tá, porque a maioria das vezes a gente conversa andando, entendeu? Como se eu Entendi. estivesse ao seu lado. Eu não fico olhando o que você está falando, né? É, Nós estamos conversando, né? sim, Algumas vezes eu vou para um laboratório. O laboratório a coisa pega mais, né? Mas muitas vezes a gente fica 5, 10 minutos, vamos dizer, no laboratório, tá? uhum. E a gente sai para aquele descampado lá para conversar, né? O que dá a impressão é como você está fazendo aí. Nem sempre o local que a gente sai, conversa, às vezes tem 3, 4 pessoas, tá? Já houve um dia que eu saí do laboratório, daí eu lembro que eu atravessei assim, como se fosse uma escola mesmo. Atravessei um pátio e entrei numa outra sala e comecei a dar continuidade para uma série de pessoas que estavam sentadas lá do que nós estávamos conversando lá no laboratório. Esse laboratório é como? Fala para mim. Olha, muita coisa se processa virtualmente quando, por exemplo, eu vou te dar um exemplo assim, bem a grosso modo. Uhum. Você faz você separa um material para fazer uma colônia de fungos, Sim. entendeu? Sabe o que é uma colônia de fungos para. Laboratório de química. Né? É.
você vai fazer, então aí você separa aquilo lá, não é? E você vai ver à medida dos dias que vão passando, você coloca um numa posição que tem mais claridade, mais calor, menos calor, mais umidade, menos umidade. Tá? Modifica o ambiente, né? Aí é que está. Na hora que você vai concluir a pesquisa, né? Quando eles começam a falar, é como se dentro da sua cabeça você visse como é que se produziu a transformação. Entendi. Como que as moléculas se ligaram, essa coisa toda. Eu não sei se isso é incutido na cabeça ou se esse conhecimento eu já tenho e simplesmente, quando está se falando, ele vai dando continuidade à ideia. Entendi. Me diz uma outra coisa. Você chegou nesse plano que você vai a falar sobre a realidade atual aqui do planeta? Não, não se comenta nada sobre aqui. Ah, entendi. Geralmente, que eu tenho lembrança assim, a gente nem comenta nada do que está acontecendo aqui. O foco da coisa é totalmente outro. Vocês estão vivendo uma continuação de uma vida espiritual, é isso. Dá a impressão de que quando eu vou para lá, exatamente, eu estou cumprindo uma rotina normal, entendeu? De estudo, de trabalho, entendeu? Entendi. Na verdade, ficou em segundo plano essa aqui, né? Dá a impressão que não, aqui não tem nada a ver, é como se fosse o sonho. Aqui é o sonho. E quando você retorna para passar aqui, aí fica mais complicado. Essa foi a sua preocupação nos primeiros dias que você falou comigo, né? Sim, você estava muito intenso. Você retornava e não via sentido essa vida aqui. Não, e muitas vezes eu tinha uns cliques, vamos supor, eu estava escrevendo alguma coisa ou lendo, né? De repente eu saía fora, cara. Eu saía fora e vamos dizer assim, aí eu estou segurando esse óculos aqui. Saía fora e ia lá e pegava o óculos, né? Entendi. Aí eu caía na real, pô, cadê o óculos? Entendeu? Como se você desse uma passada lá e voltasse. Sim, você pegasse alguma coisa, um objeto lá, e esse objeto não é real. Não, e aí você ligava aqui. Aí você ainda estava com a sensação de estar com aquilo na mão. Entendi. Entendeu? Ou estar lá no lugar. Então, mais batendo ou menos, vento. Mais ou menos eu já consegui entender que você está vivendo duas realidades, né? No mesmo tempo. Eu tenho um amigo que, para você ter uma ideia, ele fala para mim assim, lá, ele todas as vezes que ele de manhã, ele recorda de tudo que aconteceu com ele. Ele fala assim, ó, Lázaro, eu moro numa cidade tal, eu tenho um apartamento lá, ele me conta as coisas que ele faz, ele trabalha no plano de socorrista, né? Ele ajuda a salvar pessoas que estão em situação correndo risco de vida. Olha só, isso lá. E ele recorda de tudo precisamente. E acaba fazendo as anotações dele também. Né? Ele trabalha aqui na área de eletricidade. Tá? E lá ele atua nessa área também. Então, quer dizer, ele vive duas realidades. Tá? Sim. É o que está acontecendo mais ou menos com você, pelo que eu estou entendendo, é isso. Num grau mais... vamos dizer assim. No outro nível de... No outro nível, né? Não assim, com essa precisão toda. Né? Talvez pelo que você está me falando. Talvez você ainda venha a conseguir equilibrar isso daí ao tal ponto que você possa também trazer observações, além do fundamento todo que você está querendo
estudar, né? Você também possa ir trazendo algumas outras informações que interessam o público que está aqui na Terra. Que às vezes pode ser Sim, que as não. informações suas lá. Mas o grande lance de tudo isso aí é que dá a impressão que eles têm uma urgência, dá a impressão que eles têm uma urgência de que eu passe logo isso, entendeu? Tipo assim, não vai ter muito tempo, eu não sei que tempo é esse, entendeu? Mas como que eu vou fazer isso? Aí também vem aquela meia resposta assim, te vira. Tá Entendeu? certo. Essa parte aí te vira. Né? Não é um negócio assim. é, E é muito interessante que isso fica muito claro quando eu estou nesse ambiente. Né? Não é uma coisa explícita, não é uma coisa que é falada. É como se eu soubesse que aquilo lá está acontecendo dessa maneira. Entendeu? É uma coisa tão natural que chega a assustar. Não, eu, Né? eu, eu imagino, eu imagino. Você já tentou colocar isso no papel, né? Você tem isso por escrito, não tem? Como assim? Desde que você começou a ter essas recordações do que Sim. acontece com você nesses momentos, você começou a fazer as É. anotações. Porque eu acho que é muito importante quando você retorna para cá. Eu não sei se isso só acontece de noite ou se isso acontece durante o dia também. Ou basta você dormir que você. Não, já aconteceu durante o dia de, por exemplo, é, eu não durmo de dia de jeito nenhum, sabe? É Uhum. muito difícil dormir de dia. Mas já aconteceu de me bater um sono, eu ter que dormir. E quando eu acordo, eu não lembro para onde eu fui. Nem, para mim é aquele sono, né? Apagou e acordou. Mas quando eu acordo, a minha cabeça está fervilhando de ideias ou surgiu uma ideia nova. É, E agora, com esse negócio que tem acontecido, que eu tenho mais esclarecimento sobre isso, o que está acontecendo? Aí eu estou ligando uma coisa a outra. Pô, será que eu estou, mesmo durante o dia, dando umas escapadas e voltando? Não é? Ah, Porque eu sim. não sou de dormir de dia. Não. E quando acontece isso, que eu acordo, tem umas coisas diferentes dentro da minha cabeça que está fervilhando. Né? E a minha realidade aqui desse mundo, a coisa está meio perdida mesmo, cara. Está meio esquisito. É. Né? E, e eu lembro que eu comentei sobre isso lá. Né? E, e eles falam, não esquenta a cabeça, não. Não esquenta a cabeça, não, tá tudo certo. Mas como é que tá tudo certo, cara? Entendeu? Entendi. Não, mas não esquenta a cabeça, não, tá tudo certo. Você está se preocupando à toa. Eu falei, como é que está me preocupando à toa? Na época da minha mãe aí, né, que a minha mãe teve grave no hospital, só estou arrumando o tripé aqui, tá? Eu estou vendo. O tripé deu uma balançada ali e Uhum. soltou. Pronto, melhorou. Agora eu vou ver Beleza. se eu conecto essa. Eu não sei se o cabo vai chegar lá. Eu vou ter que me arrumar aqui. Tá bom, Tá? vai falando enquanto você faz as coisas. Enquanto eu estou fazendo a coisa aqui. Aí, já resolvi. Rapaz, eu fiz uma manobra agora há pouco aqui que não precisava fazer, era só empurrar o púlpito para frente. Tá bom. Mas vamos lá, vamos voltar aí ao. Pronto, agora está no tripé a câmera, melhorou. Beleza. Tá? Ok.
Então, Isso. melhorou. Eu fico um pouco mais tranquilo. Eu já estava ficando com a mão cansada. A Tá coisa bom. está funcionando nesse sentido aí, né? E o que vem dentro de mim, essa vontade de logo resolver isso aí, não é? Como eu vou fazer, eu não sei, né? Eu tenho que dar um destino. Se não der de um jeito, eu vou ter que procurar outro. Mas vai ter que, vamos dizer assim, ó, você tem que pôr esse negócio para rodar, É o não que a é? gente, o que Eu a ainda gente, não sei aonde. Quem sabe, quem Uhum. sabe, o caminho não seja esse aqui, Isso. Veja bem, Romeu. entendeu? Eu acho que o que a gente Porque precisa, aqui, uhum, o que a gente precisa é de criar uma didática é, de conseguir passar. Eu acho que esse caminho que a gente está incluindo, está chegando, está testando aí, aprendendo, de utilizar multimídia, né? aham, Isso é apenas uma ferramenta. sim, Agora, nós precisamos de fundamentar. Você tem um discurso que deixa a gente assim, ainda não com clareza do disso que você falou, que é o principal, que é essa ideia principal. hum, Você está, eu sinto você assim navegando, né? Ou você já tem um conhecimento pleno de tudo, mas precisamos de entender o que é exatamente essa proposta que você está falando que precisa de ser trazido. Trazido para quem? Para a humanidade? São conhecimentos que precisam de chegar para a humanidade? Ou, é o que dá a entender, ou é algum sabe? É o que eu fato? Não, não é fato, é conhecimento. É, e não é assim um conhecimento específico. É para que se tenha noção, entendeu? É uma base, né? O maior problema que eu tenho é de trazer algumas coisas que fervilham para minha cabeça e deixar de uma maneira que as pessoas consigam entender. Ou seja, tudo à base de analogia. Não é? Quando eu vi alguns gráficos daquele ali que foram propostos pelo Pietro Baldi, aí a coisa parece que deu um estalo de vez. Você achou o caminho, Então, esses entendeu? gráficos você já conhece eles na obra do Baldi. É, a sensação que eu tenho é que eu já conhecia, entendeu? E sempre, e tudo que eu venho estudando já há muitos anos, né, tem coisas. Agora eu estou sentindo mais facilidade de trabalhar todas essas ideias dentro de analogias do nosso cotidiano, que é para Sim. as pessoas poderem entender mais, Isso é importante, porque não adianta nada a gente ter um entendeu? conhecimento e ele não ser útil. Nós, Exatamente. Né? Eu tenho que diluir isso aí. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem claro desse assunto. O que eles querem, o que eles querem modificar? Qual é, vamos dizer assim, a finalidade da coisa? É modificar a sua maneira de pensar. Não, muda, não é mudar. O que você sabe e como você pensa permanece. Você simplesmente vai ampliar essa sua visão de como você recebe as coisas. entendi. Ou seja, as coisas acontecem e nós temos uma visão com um ângulo desse aqui, ó. Sim, sim. Tá? A partir de então,
você vai começar a treinar a sua mente. Quando esse tipo de mensagem chegar, a sua visão vai ser dessa aqui, ó. Você vai subir na montanha, como se diz lá no Evangelho, Exatamente. você vai olhar lá de cima. Exatamente. Então, uma coisa que parece que já falaram isso um monte de vezes sobre a dificuldade que o próprio Jesus teve para poder passar a mensagem dele, né? E uma coisa que perceba, comece a tudo o que ele falou não é estruturado na Terra. Sim. Toda a mensagem que ele passou, tá? Ela está no campo que é esse que eles estão querendo que o ser humano abrace, é no campo conceitual. Mas esse conceitual se escreve até diferente, é conceptual. Né? Então, o que é isso? É você, quando toma ciência de uma determinada situação, você começa a raciocinar além com pensamento intuitivo. Pronto, vamos resumir. Com pensamento intuitivo. Nós, até hoje, estamos pensando ainda, nós temos um pensamento instintivo. Ou seja, preso à sobrevivência ainda. Tá? O que eles querem? Por exemplo, vamos dizer assim, quando foi falado, não se deve jogar pérolas aos porcos, não é? Fica quase como uma prosopopeia. Na verdade, tem uma profundidade conceitual muito maior. Sim, sim. Você entendeu qual é essa mente conceitual? Vamos dizer que na época eles não tinham nem informação e nem potência mental para poder assimilar a ideia. Isso se chama Hoje, evolução. Isso mas se chama evolução. Se você pegar mas a mensagem foi deixada. Sim, ela foi. Eu sei que ela foi deturpada em muitos pontos aí, tanto é que Sim. a Mas humanidade entende exatamente. ainda diferente, né? Bom, basta dizer que numa só Bíblia tem umas 3 ou 4 religiões com a mesma palavra. Nós aqui vamos estar sempre falando baseado no que o Espiritismo já conseguiu decifrar para que nós Sim, mas possamos entender. vamos dizer aí, todos nós que já temos uma base da doutrina espírita, né? Entre aspas, vai ser muito mais fácil de entender. Por quê? Porque nós já temos um princípio conceitual, vamos dizer, das ideias que Cristo passava. Sim. Eu estou citando um exemplo. Né? Então, aonde nós vamos ampliar isso? Nós vamos ampliar isso no campo científico. Entendeu? Para que nós possamos entender, na verdade, é a grandeza do próprio Deus. Entendeu? E vamos dizer assim, e solidificar essa mensagem que Jesus deixou. Entendeu? Se houver alguma dúvida, passa a não ter. Porque fica muito claro. Muito mais claro do que a gente vê hoje. Conforme nós estivermos estudando esse assunto aí, tudo que você está trazendo, baseado no que a gente está estudando da doutrina, a gente vai correlacionando as coisas e vendo se realmente tem alguma novidade, está acrescentando alguma coisa ou não. O importante é que a gente tenha que ter humildade o bastante para poder, de repente,
nós falarmos alguma coisa que para nós está sendo novo, mas que a gente ainda não tinha conseguido visualizar e já está na Sim, obra do Cristo, né? sim, sim, mas na verdade, nada disso que eu tenho estudado, nada disso do que está ali naqueles gráficos foge É da novidade. obra, Tá dentro da entendeu? obra, só que a nossa cabeça é que ainda não conseguiu encampar. Exatamente. Então, Então, beleza. para que você consiga dar um passo a mais, né, você vai Uhum. ter que colocar uma galocha, porque lá está molhado, você vai escorregar, entendeu? Deixa eu te deixar uma coisa na cabeça para Sim, você aí nas suas viagens aí, você pensar a respeito, tá? Aí uma hora a gente volta a falar disso. Se nós pegarmos a nossa tabela periódica aqui, nós temos acho que cerca de menos de 120 elementos, mais ou menos, sim. E está tá? faltando alguns ainda. É. E eu já tive informações Hum. de que a espiritualidade já nos fala que no plano espiritual eles estudam também a matéria que é constituída, a matéria espiritual, né? Sim. Que é muito mais sutil. Chega até a matéria quintessenciada. Que a tabela Né? periódica deles lá tem cerca de É muito mais extensa. 450 elementos, mais ou menos. Exatamente. Então, fica com isso aí guardado, uma Tá. hora você me E chega aqui lá, com e uma... lá, essa tabela periódica, ela é chamada de estequiogenética. Sim. Isso daí, essa informação você tem de onde? De lá também. É, So, tá so, certo. é. Então, o que você vai fazer? É, é, por que é estequiogenética? Porque, vamos dizer assim, e começa igual a nossa. Ela é muito parecida, ela é muito mais rica, mas ela é Uhum. muito parecida com a nossa tabela periódica de elementos. Sim. Mas Tá? é isso mesmo. É o Ela é mais complemento. extensa, ela é mais completa. Sim. Ela é mais completa. Então, por que que a gente estuda essa parte da estética? Tem uma parte só sobre isso, sobre estequiogenética. Uhum. Só sobre isso. Tá. Então, Eu deixa eu poderia ver. ficar horas aqui falando sobre É, isso. esse termo que você... Ó, e olha só como que é importante. Esse termo que você usou aí. Você conhece ele no nosso dicionário? Ah. O, o, Talvez você não vá achar não vai achar. Então, estequiogenética. nós precisamos a partir do momento de coisas novas que vão chegando, pode ser uma palavra, pode ser um termo, um conjunto, uma ideia, a gente precisa de anotar isso. Anota isso para que Por você possa exemplo, trabalhar isso. por exemplo, eu vejo muitas coisas que eu leio sobre ciência, essas coisas todas, que a minha cabeça já está lá na frente, Uhum. entendeu? Aí eu falo, caramba, meu, isso aí é muito simples, né? E é gozado que dentro dessa faixa da mente conceitual, o que acontece? Você vai tem uma parte lá que fala assim, é, é, quanto mais explicativo for, tá? A informação ela se torna mais densa, entendeu? Sim, Quanto mais intuitiva ela abre, sim. você não sabe por quê, mas você, vamos dizer assim, é, eu vou te dar um exemplo claro. Por exemplo, se você dirige bem, já dirige há bastante tempo, então você Uhum. já tem um automatismo muscular, certo? Sim, De como, por exemplo, vai passar numa lombada, você tira o pé, muda a marcha, assim que passou, retoma tudo de novo, então tem uma sequência sim. de manobras que você faz que você nem percebe, entendeu? Agora, se alguém que estiver ali do seu lado, você for descrever ponto por ponto da manobra, você vai acabar se perdendo.
Isso daí, ó, uma reta ela é constituída de pontos. Uma linha é Sim, constituída de pontos, né? de pontos. Quando você Tá. E olha... se você... Não, é muito interessante você que trabalha com isso, você vai ver como foi a criação do espaço. Sim. Depois, como foi a criação do tempo. Uhum. Como foi a criação do espírito, que é quase matéria. Depois, a matéria. Depois, a vida. Entendeu? É uma escala, é uma progressão. O negócio é fascinante, cara. Sem É contar... fascinante, você vai vendo que uma coisa vai levando a outra. Impressionante. Sem contar que a gente vai sublimando esses conceitos todos e a gente vai chegar numa conclusão de que a matéria ela não existe, né? Não sei Não, se... não, não. Isso é um fato, né? Então, A tudo bem. matéria, ela é uma concepção mental. Exatamente. Ela é plasmada, então, a partir daí... Ela é uma concepção mental. Então, esse que é o complicado de você explicar para as pessoas. Vamos dizer, todo esse mundo nosso da matéria, esse universo nosso tridimensional, foi criado pela nossa própria mente. Sim, e é assim que funciona o universo inteiro, né? E sem... Exatamente. Mas aí existem umas leis, Sim, né? exatamente. Da mesma maneira, vamos te dar um exemplo assim. Você pega uma semente, não é? Você pega uma semente de uma árvore muito grande, não é? Frutífera. Você planta ela, não é? Ela já contém toda a informação da árvore adulta. Uhum, Porque ela vai desenvolver, a árvore adulta vai desenvolver a partir dela. Né? uhum, Então, na criação do universo, vamos dizer, vamos admitir aí o Big Bang. Pô, a coisa, né, uhum. colapsou dentro do espaço. Né? Esse espaço, por isso que dá muita confusão. Quando você se refere a, a um Big Bang, é um bom exemplo. Há um Big Bang que há uma explosão de energia, e essa energia é que vai produzir, tá, tudo o que nós conhecemos como espaço-cosmo. Tá? Conhecido, né? Conhecido. Mas segue umas determinadas regras, umas determinadas leis para a existência dentro dessas três dimensões, que ela tanto é aplicada no macrocosmo como no microcosmo. Sim, Entendeu? sim. Para cima ou Tá, para baixo, sai na mesma. exatamente. Então, e aí, uma das coisas que é bastante interessante é quando começa a se estudar os vórtices, Sim. tá? Que se for esses vórtices que começaram a se juntar, tá? E foram se aglomerando, eu vou para formar toda a matéria, tudo que nós conhecemos, né? A partir desses vórtices, aliado às forças gravitacionais, às forças de impulsão do universo, né? Eu tenho ali uns outros desenhos, tudo falando sobre isso, que é para a pessoa entender. Né? Saiu Vou, daqui, veio para cá e daqui toma um outro rumo. eu Então, vou, o que acontece? deixa eu só interromper um pouquinho você. Tá. Você sabe que nós já estamos aqui conversando há 1h22. É mesmo? E está Depois que gravado. deu certo o negócio. Não, e está gravado tudo que nós conversamos aqui. Ah, Tá? tá. Então,
seria interessante a gente... Porque todo material que você produz, ele precisa de ter esse tempo de 90 minutos. Tá. É um tempo que a gente consegue trabalhar bem ele, até para poder organizar o material que você vai formatando ao longo de tudo que precisa ser feito, né? Todo material que ele se estende muito além disso, ele fica meio que perdido, fica enfadonho. Depois você tem que cortar, tem que ficar mexendo com ele, né? Sim. Então, o que eu acho que seria interessante? Diante de tudo esse conceito que nós já conversamos hoje, esse material que nós fizemos hoje aqui, dá para a gente... ele vai servir de um... Isso é um conceito de um princípio de estudo. É um conceito geral, não é? Agora nós precisamos de especificar e desenvolver cada ponto da especificação. Então, o que eu precisava? O que eu acho que a gente poderia fazer? Você agora, a hora que você tiver um ponto para trabalharmos em cima dele, por exemplo, sei lá, pegar um desses gráficos aí, nós podemos até compartilhar ele aqui na tela. Se ele tiver, por exemplo, no PowerPoint, ou qualquer que seja um material que você possa pôr num arquivo, eu compartilho ele aqui na tela e você pode dar explicações específicas sobre cada linha daquela ali, o direcionamento, exatamente, o porque ângulo, o que você quiser. Exato. Cada anagrama daquele ali, cada gráfico daquele, um é continuação do outro. Tá, então tem entendeu? O primeiro, não tem? Tem. Então vamos começar por ele. E para você entender o primeiro, você tem que ter alguns conhecimentos sobre o que vai se falar. Mas para você não cair de paraquedas. Olha só, se a gente estiver compartilhando ele aqui na tela, você